Muito bem, meu irmão e minha irmã, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma mensagem também para a oração. Veja, meu irmão e minha irmã, e todos que acompanham esta programação. Normalmente, quando eu leio aqui a Bíblia com você, eu procuro ler um capítulo inteiro, eu procuro ler o contexto, dar para você o contexto de tudo aquilo que nós estamos lendo, justamente para que nos aproximemos mais daquela interpretação que é a mais coerente, a que esteja mais próxima ali do que realmente os escritores da Bíblia eles queriam transmitir. Tá? Jesus mesmo ele não escreveu nenhum livro. E interessante isso, né? Jesus ele não se preocupava com o que as pessoas iriam escrever a respeito dele, o que iriam contar ao seu respeito. Não. Ele apenas fazia o que tinha que ser feito. E normalmente quando nós falamos aqui que o juízo veio sobre Israel, sobre o povo hebreu, eu quero dizer para você que muitos judeus na época de Jesus, eles creram em Jesus. Muitos creram, tá? Por exemplo, os apóstolos eram judeus, né? Pedro, Tiago, João, Mateus, eles eram judeus. O próprio apóstolo Paulo era um judeu. Então, muitos ali creram. Mas os líderes, né, a maioria dos líderes religiosos daquela época, que não criam em Jesus e levavam também as pessoas a não crer em Jesus, não crer que Jesus era o Messias e era o Cristo. E Jesus, ele vai falar sobre os líderes religiosos daquela época, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Transformadora. Eu tenho aqui na internet várias traduções, várias Bíblias, e eu estou lendo na versão transformadora, que Jesus vai falar sobre os líderes religiosos e sobre o juízo que vai vir sobre aquela geração. E é importante você observar essas características desses líderes religiosos da época de Jesus, que você vai conseguir também identificar hoje os falsos profetas, tá? Aqueles que só querem explorar o povo. Vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Então eles estavam debaixo da lei de Moisés, Jesus também estava debaixo da lei de Moisés, era um judeu, cumpria a lei de Moisés também. Só que esses homens, eles se apoderaram e eles interpretavam do jeito que eles queriam e também acrescentavam outras coisas. Jesus disse: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes em relação à lei, tá? Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Então veja só, é a mesma coisa a pessoa ela pedir para outra fazer um sacrifício e ela mesma não faz o sacrifício, né? Então é uma das características de um falso profeta, pedir para as pessoas fazerem aquilo que ele não faz. Por exemplo, você está doente, eles dizem assim: faz uma campanha para você ser curado.
mas quando eles estão doentes, eles vão ao médico, tá? Eles tomam os medicamentos e vão aos médicos. Eles dizem para você dar tudo, mas eles não dão tudo. Eles dizem para você fazer muitas coisas, por exemplo, ungir com óleo, faz isso com óleo, ungir isso com óleo, e eles mesmos não fazem. Então, vamos lá. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços os filactérios mais largos que de costume e veste mantos com franjas mais longas. Então você vê hoje os líderes religiosos, eles são assim. Uns se vestem, por exemplo, com saco de pano, outros se vestem de judeu, outros se vestem de branco, outros colocam estola sacerdotal. Eles querem vestir alguma coisa que vá, né, causar impressão ao povo, para que as pessoas fiquem assim, puxa vida, olha como aquele homem é santo, né? Batina, essas coisas todas, essas vestes que caracterizam esses líderes religiosos. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, porque Jesus está falando aqui dos fariseus, por isso ele fala das sinagogas. Sinagogas eram onde eles faziam a reunião deles para ali falarem da Torá, tá? Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e serem chamados de rabi, né? Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Então, veja, nós somos irmãos, não existe hoje mais essa hierarquia, tá? Essa hierarquia eclesiástica. Por exemplo, bispo, pastor, pastor auxiliar, evangelista. Não, isso eles fazem hoje justamente para que a pessoa se sinta inferior ao outro. Então ela olha o bispo de baixo para cima, ela olha o apóstolo de baixo para cima, e ela fica com medo e diz assim, puxa vida, eu não posso falar nada desse homem, porque ele é o bispo, ele é o pastor, ele é o líder, ele é isso, ele é aquilo outro. Compreende, meu irmão, minha irmã? Nós somos irmãos, nós somos iguais, perante Deus nós somos iguais. A única coisa é que um pode estar falando da palavra e os outros ouvindo, mas todos são iguais, tá? Ele diz, não deixe que pessoa alguma o chame mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Quem é o nosso mestre? É Cristo, tá? Ele diz antes, não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Aqui Jesus não está dizendo que você não deva chamar o seu pai biológico de pai. Não é isso, pai é pai. Jesus está falando aqui naquele sentido, meu pai na fé, fulano é meu pai na fé, foi ele que me gerou, meu pai na fé. Não, nada disso, tá? Ele diz, o mais importante entre vocês deve ser servos dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados, tá? Aí ele vai dizer, em outras traduções está, ai dos mestres da lei, aqui está, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. O que quer dizer isso? Trabalham na mente das pessoas colocando o quê? O medo. Medo do inferno, medo de perder a salvação, medo do arrebatamento, medo de tudo. Então a pessoa não tem paz, ela não consegue ter alegria no espírito, não consegue desfrutar do reino vivendo debaixo de uma liderança religiosa, principalmente
essas lideranças religiosas desse sistema evangélico, principalmente. Olha só, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Quer dizer, eles não aliviavam nem as viúvas eram para serem, elas deveriam ser atendidas nas suas necessidades, mas eles não, eles tiravam das viúvas, eles arrancavam o que as viúvas tinham, tá? Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas, atravessam a terra, o mar, para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Quer dizer, eles diziam o seguinte, ó, vocês não podem jurar, tá? Pelo templo, tá? Mas se vocês jurarem pelo ouro, vocês têm que cumprir o juramento, ou seja, dar o ouro, né? Todos cegos, né? O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Quer dizer, diziam que não era importante, não tinha importância jurar pelo templo, jurar pelo altar, mas se jurasse pelo ouro ou pela oferta, aí teria que dar o ouro e teria que dar a oferta. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por tudo e por Deus que nele habita, que até então aquele era a casa de Deus, né? O templo, eles consideravam a casa de Deus. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja, aqui muitos líderes religiosos dizem que Jesus estava autorizando o dízimo. Jesus não estava autorizando o dízimo, não, para a igreja, não. Aqui Jesus estava falando para fariseus e hipócritas e falando que o dízimo era da lei. E eles naquela época davam o dízimo, por quê? Porque eles ainda estavam debaixo da lei. Então eles entregavam o dízimo, mas não era dinheiro. Veja, hortelã, endro e cominho, porque dízimo nunca foi dinheiro, meu irmão e minha irmã. Enganaram você, eu fui enganado e também enganei pessoas pedindo dízimo na época, que pertencia também ao sistema religioso, mas o fato é que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi, na época da lei, das plantações, né, da lavoura e dos animais, nunca foi dinheiro. E era somente para o povo de Israel, somente para os hebreus. A igreja de Cristo não tem que pagar dízimo, não tem que dar dízimo, não. Era da lei, tá bom? E nós não vivemos mais debaixo das leis de Moisés. Então fique bem claro isso. Mas eles usam isso, né? Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, têm cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir o mosquito,
mas engolem um camelo. Quer dizer, ficam prestando atenção em coisas pequenininhas, né? Por exemplo, não usa batom hoje, usa batom, usa brinco, tatuagem, isso, aquilo, outro. E por outro lado, estão enganando as pessoas, estão roubando, estão mentindo, estão extorquindo as pessoas, estão tirando o dinheiro das pessoas. É isso, se fôssemos trazer por dia de hoje. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas? Tem cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Quer dizer, cheio de ganância. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Quer dizer, eles sabiam que os seus pais haviam matado profetas, haviam matado homens santos, eles sabiam disso. Aí Jesus diz assim: ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Ou seja, continuem matando os profetas. E Jesus estava, como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão me crucificar, vocês vão me matar também. E aí Jesus, olha o que Jesus vai dizer no versículo 33. Serpentes. Jesus chama eles de serpentes. Olha o linguajar. Serpentes. Raça de víboras. Como escaparão do julgamento do inferno? Ou seja, do Geena, tá? Que era aquele julgamento que viria no ano 70. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Vocês, aquela geração, vocês serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Veja o versículo 36. E eu lhes digo a verdade: esse julgamento cairá sobre a presente geração. Ali no ano 70 aconteceu o julgamento, aconteceu o juízo final ali no ano 70, na destruição do templo. Não caia nessa, meu irmão, minha irmã, não haverá mais nenhum julgamento. Não haverá nenhum julgamento mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não caia nessa. Leia o que está escrito, tá? Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta, falando da destruição do templo. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando depois Jesus entra em Jerusalém, e aí tem as pessoas recebem ele ali, bendito que vem em nome do Senhor, tá? Então, não se deixe
tá? Não se deixe levar por essa situação que muitas vezes você vê do sistema religioso, tá bom? Então, nós vamos agora àquela oração que nós fazemos sempre, né? Aqui, e deixa eu só ver se tem mais aqui algum comentário. Deixa eu ver aqui. Então, a irmã Rosângela Pereira, ela sempre coloca ali, depois que eu falo aqui, ela coloca o versículo, né, que eu leio, o capítulo. A Dalva Souza diz, achei a tradução dessa Bíblia mais clara e simples de entendimento. Vou ver se encontro para comprar. Olha, meu irmão, minha irmã, se você tem internet, não precisa você... Tudo bem, se você quiser comprar, você compra. Mas na internet você entra, tem essas Bíblias todas, é só lá, online, você vai lá, Bíblia online, aí tem várias Bíblias ali online, tá? Então você não precisa, de repente, ficar comprando, né? Tá? Também aqui, Marilza Alexandre, exatamente. Ela diz exatamente o que fazem determinadas denominações, tá? Marcelo Silva, né? O que ele está dizendo aqui? Amigo, que Deus continue abençoando. Estamos indo para cumprir a palavra de Deus. Apocalipse está iniciando. Que Deus dê sabedoria para vencer várias barreiras. Inclusive, para quem tem acompanhado aqui os nossos programas, sabe que o nosso entendimento hoje é diferente, né? Para nós, o Apocalipse já se cumpriu todo. Aliás, quando eu terminar essa leitura que eu estou fazendo da história dos Hebreus, eu quero iniciar com vocês também a leitura do livro do Apocalipse. Vamos ver se até lá vamos estudando, vamos, tá? Tá? Então, vamos em frente. Vamos à nossa oração. Tá certo? Quer orar comigo? Vamos orar juntos. Ó Pai amado e querido, mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja em espírito. E graças porque o Senhor nos olha como igreja. Porque se o Senhor nos olhasse como carne, o Senhor só iria ver o que é mal, o que é ruim, o que é negativo. Mas o Senhor nos vê como igreja. E como igreja nós não temos rugas, nós não temos mácula, nós somos perfeitos como igreja. Por isso te louvamos, te adoramos, por isso te bendizemos e agradecemos ao Senhor por tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Sabe, meu Pai, eu peço pela vida de cada irmão, de cada irmã, peço pela vida do irmão que hoje me enviou um áudio falando a respeito do seu irmão
que cometeu suicídio. Que o Senhor venha confortar a família, dar forças, porque às vezes, Senhor, acontecem coisas que nós não compreendemos, não entendemos, que foge ao nosso entendimento, que não temos a capacidade para compreender. Mas como eu disse para ele, a única coisa que podemos fazer é continuar crendo, é continuar confiando e sabendo que o Senhor é Pai. Mesmo quando as coisas acontecem de uma forma negativa, de uma forma ruim, porque ainda vivemos aqui nesta carne. E agora eu entendo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse que preferia estar com o Senhor, mas se tivesse algum proveito à vida dele para levar a tua palavra, para ajudar, então ele ficaria ainda na carne, ou seja, ainda neste corpo. E é assim que nós procuramos viver, Senhor. Quando estamos no teu reino, nesse reino que podemos herdar imediatamente, que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Podemos descansar, podemos viver uma vida saudável, estender as mãos ao aflito, ao necessitado. E é por isso que nas nossas orações, nós oramos pelos que sofrem. Por isso nós oramos pelos que estão nos hospitais, por aqueles que de repente receberam uma notícia de um médico que está com um problema grave de saúde. Que o Senhor cuide, restaure a saúde, que seja feita a tua vontade, ó Pai. Olha para aqueles que estão em presídios, para aqueles que estão agora em clínicas de recuperação, clínicas psiquiátricas, para aqueles que estão cuidando dos seus idosos, dos pais, das mães, aqueles que estão cuidando de crianças, de pessoas especiais. Olha para todos, Senhor. Para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, que todos estejam agora, nesse instante, neste momento, sendo alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. É o que eu te peço e te agradeço, ó Pai, de todo o coração. E os que creem, digam assim seja. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Muito bem, meu irmão e minha irmã, chegamos ao final de mais uma programação e eu quero aqui agradecer as pessoas que têm nos ajudado, que têm dado seu apoio, se tornando membro do canal, e as pessoas também que têm ajudado através do Pix, né? Você que tem nos pedido para colocar aqui o Pix, então eu coloco aí para você, se você quiser nos dar o seu apoio, se você quiser nos dar a sua ajuda. Então está aí o Pix, você tira um print da tela ou depois você para o vídeo, você pode contribuir com o que você quiser, da forma que você quiser, tá bom? Não se preocupe se é pouco ou se é muito, não nada. Faça aquilo que você sentir no seu coração, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui e que Deus continue lhe abençoando, e não esqueça que domingo, 10 horas da manhã, horário de Portugal, 6 horas da manhã, horário do Brasil, nós teremos a igreja em casa. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem todos na paz. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai
coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né, ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né, a validade, e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando.